Olá, tudo bem com vocês? Desejo que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade relacionada aos traumas vivenciados, do passado, de situações conflituosas que você vivenciou. Mesmo sabendo que ansiedade é um excesso de futuro, nós não podemos, desconsiderar a relação dessa ansiedade com situações que você vivenciou lá atrás, né? Nos atendimentos que eu realizo, que muitos deles é com quadro de ansiedade, então o que acontece? Esse medo que surge, que é o que está vinculado a esse transtorno de ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é um rótulo, o que nós devemos direcionar a nossa atenção são para os sintomas e como ela se manifesta no seu corpo físico e em sua mente. Então, geralmente, de praxe, ela já vem associada ao medo. O medo vai estar sempre presente dentro do quadro de ansiedade, esse sentimento de impotência. Então, o excesso de preocupação vai gerar esse medo, Porque é o que? É um medo de você não dar conta, um medo de se sentir incapaz, de se sentir impotente. Então, isso vai te paralisando. Isso que acontece, o medo vai paralisando você. E dentro dos atendimentos realizados com pessoas com quadros de ansiedade, é justamente isso que acontece. Elas vivenciaram uma situação lá no passado onde elas ficaram paralisadas. Então, o inconsciente dela, que não distingue passado de futuro, é sempre presente, vai ficar sempre mandando sinais daquele evento. Só que, claro, como é de forma inconsciente, você jamais vai imaginar que o que está acontecendo com você foi causado pelo aquilo que você já vivenciou há tanto tempo, porque muitas das vezes esse quadro pode se manifestar já na vida adulta e você não vai fazer ideia de que lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, você vivenciou algo que te paralisou. E no momento do atendimento, que a gente chega nessa situação, na raiz do problema, a gente consegue perceber o que foi que aconteceu para que você ficasse paralisado. Então, a tua mente manda sinais de que você está paralisado diante de determinada situação. E é por isso que eu sempre falo da questão de você observar como que isso acontece. O que está acontecendo no teu ambiente? Quais são os gatilhos que despertam em você essas emoções, esse turbilhão de sentimentos aí dentro de você que você não dá conta, tá? Que é o que vai te remeter a alguma situação que você vivenciou lá atrás. É isso que eu digo sempre, Observa. O que está acontecendo? Tem um horário específico que tudo isso acontece? É do nada, Do nada, nada acontece. Então, principalmente, se é do nada, você começa a ter uma crise de ansiedade, pode ir lá atrás, porque a resposta para tudo isso vai estar lá atrás, tá bom? Então, a gente vai vivenciar esses medos, Os medos conhecidos. E quando se fala em gatilho dentro do trabalho, da reprogramação, da ressignificação, esses gatilhos são os nossos despertantes. Só desperta quem está dormindo. Se está dormindo, é porque já existe aí dentro de você. Então, vem esses gatilhos despertantes, que é uma cena, uma situação que você vivencia e tudo isso explode dentro de você. E às vezes a pessoa acredita que foi naquele momento que surgiu. Não foi naquele momento. Só estava dormindo. Veio um despertante e ele acordou dentro de você, tá bom? Então, esses são os medos conhecidos. E existem os medos desconhecidos. Como que eles são? São aqueles medos que nós ficamos imaginando que vai acontecer, Lembrando que a nossa mente não existe real e imaginário. Para a nossa mente tudo é real, tá? Então, tudo que se imagina, a mente acolhe como sendo real. Então, a gente fica vivenciando situações, do futuro, que vai acontecer assim, já imaginando como as coisas vão acontecer. E muitas das vezes isso nem chega a acontecer. É só coisa da sua imaginação, não é? E é por isso que a gente tem que ter um cuidado redobrado quando as crianças estão contando as historinhas imaginárias delas pra gente. Porque na cabecinha da criança aquilo ali é real.
E assim acontece também com as pessoas que são mitomaníacas, né? Aquelas pessoas que mentem demais, tá? Para essas pessoas que têm esse transtorno, né, de mentir demais, para elas é real, né? E muitas das vezes a gente vê elas contando história, né? Já pude vivenciar algumas situações assim de pessoas que têm esse comportamento, sempre se engrandecendo. Elas têm necessidade de serem vistas e isso também tem a ver com o que ela vivenciou lá atrás, sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição. Então, de alguma forma ela precisa ser vista, não é? E aí elas começam a criar muitas histórias em vantagens para elas, para que elas sejam vistas. E na cabeça delas aquilo é real, tá, gente? Então, vamos ter cuidado com o que a gente anda imaginando. Vamos imaginar coisas boas, porque elas também acontecem, tá? Lembrando lá da historinha do campo de energia, né? De tudo que a gente emana e de tudo que volta para a gente. Então, a imaginação, ela contribui para esse processo também, tá? Então, muito desses casos de ansiedade, né? Para mim são todos, na verdade, não tem exceção não. Todos os casos de ansiedade, dentro do que eu estudo, né, estão relacionados a traumas do passado, a conflitos do passado que já estão aí registrados no seu corpo, na sua mente, tá? E de acordo com o que você vem vivenciar, eles são despertados. Então, muitas pessoas que passam, né, por esses conflitos de abandono, de rejeição, os próprios lutos, né, muitas pessoas nesse período da pandemia vivenciaram situações muito diferentes do que nós já estávamos acostumados a viver, que é a questão do sepultamento, daquele funeral, né, do luto, todo o percursozinho que nós devemos fazer para que a gente possa vivenciar isso de uma outra maneira. Então, isso foi um momento muito traumático para muitas pessoas. Então, e o luto, mesmo nessa situação ou em outras situações, ele deixa um vazio muito grande, porque as pessoas não sabem lidar com essa perda, com essa separação, não é? E isso também vai gerar esta ansiedade. Então, a situação de abandono também gera ansiedade. A rejeição gera ansiedade. E tem muitas pessoas que vivem isso, não conseguem associar porque elas não têm este entendimento e para elas não estão passando por nenhuma situação, né? Para elas é normal viver um quadro de ansiedade, tá? E assim, gente, nada do que você vive, que te causa desconforto, seja ele emocional, seja ele físico, não é normal, não é natural. O nosso corpo não nasceu com isso. Não nasceu para ficar vivenciando isso para o resto da vida. E é por isso que eu digo a vocês, não concordem quando os médicos disserem para vocês que não tem jeito, porque tem jeito. Hoje em dia nós já temos vários estudos, vários trabalhos desenvolvidos, comprovados cientificamente de que tudo tem jeito sim, tá bom? Basta você querer, basta você correr atrás e mudar, principalmente aqui e aqui, que você consegue muitos resultados, tá certo? Então, faz isso que eu te falei, começa a observar como que tudo acontece, o que é que tá te causando essa ansiedade, qual o teu medo? Você tem medo de quê, afinal, não é? O que é que tá te paralisando? Tá? E veja, observa quais são os gatilhos que despertam isso em você. Olha lá para trás para ver se você consegue identificar tudo isso. Essa tua dor tem cura, tá? Esta ansiedade tem cura. Beijo e um lindo dia.